Olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes, estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e hoje vamos esclarecer algumas dúvidas que ocorrem normalmente no ambiente de trabalho, nas reuniões de trabalho ou então quando enviamos um e-mail para um colega, enfim, no momento em que estamos desempenhando as nossas funções. Isso é muito comum, às vezes queremos falar bonito, utilizar uma palavra que não conhecemos muito bem, só porque a palavra é bonita, porque a palavra chama atenção. Mas isso não é o adequado. Não devemos utilizar exatamente essa estratégia, porque pode não dar certo. Você pode cometer um equívoco, cometer um erro gramatical, um desvio gramatical, que normalmente ocorre nessas situações. Nas situações formais e também nas situações informais. Agora vamos utilizar, por exemplo, uma frase que é muito comum nas reuniões. A palavra corroborar, o verbo corroborar. Muita gente usa esse verbo, mas não conhece o verdadeiro significado. Por exemplo, no enunciado, vamos corroborar com a equipe de profissionais de marketing. Vamos corroborar com a equipe de profissionais de marketing. Vamos a outro exemplo. O diagnóstico enviado pelos médicos foi muito assertivo, porque não teve nenhum erro. Será que essa palavra assertivo está aplicada de modo adequado, de acordo com o seu significado original ou não? Depois de tantos equívocos, vamos ter de ratificar o documento. Depois de tantos equívocos, vamos ter de ratificar o documento. Será que o verbo ratificar está usado do modo correto, da forma adequada? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Vamos mitigar. Esse verbo mitigar é muito utilizado atualmente. Na imprensa, no meio empresarial, nas reuniões de trabalho. É muito comum se ouvir o uso desse verbo. Vamos mitigar o assédio moral na empresa. Será que este enunciado está usado corretamente? Ou então, aquele funcionário possui dificuldade em gerar relatórios. Aquele funcionário possui dificuldade em gerar documentos, em produzir documentos. Enfim, estamos usando aqui várias palavras, alguns verbos, como é o caso do verbo corroborar, também o verbo ratificar, o verbo mitigar, o verbo possuir e também estamos usando aqui a palavra assertivo. Agora vamos entender como funcionam, quais os significados dessas palavras, desses verbos, porque essa troca de significados de palavras semelhantes é muito comum. Você às vezes usa uma palavra que tem semelhança com outra, mas o significado é completamente diferente. Elaborar frases com erros de concordância também é algo muito comum. Usar expressões que parecem formais, mas que são gramaticalmente equivocadas, erradas. É muito comum isso na fala, no dia a dia e até mesmo na escrita. Então, para evitar esse tipo de confusão, esse tipo de erro, é melhor apostar no simples, apostar na informação objetiva, direta, na palavra que você conhece. Se você conhece a palavra, pode usá-la corretamente. Se não a conhece, fica numa situação embaraçosa. Então, o ideal é conhecer a palavra, conhecer o seu verdadeiro significado. O modo de falar não desvaloriza nem discrimina ninguém. A forma de falar, a forma de escrever. Cada um escreve do modo que sabe e fala também do modo que considera correto, considera importante. Mas a língua portuguesa tem as suas regras, então devemos utilizar essas regras e as respectivas exceções. Vamos começar com o verbo corroborar. Vamos corroborar com a equipe de marketing pessoal. Esse corroborar
não está usado no tempo certo, no lugar certo e também com o significado correto. Aí está incorreto. Qual seria o verbo a ser usado neste enunciado? Seria o verbo colaborar. Vamos colaborar com a equipe de marketing pessoal. Colaborar, ajudar, auxiliar. Já corroborar significa confirmar, significa concordar com aquilo que alguém está falando, que alguém está dizendo. Portanto, esse uso, vamos corroborar com a equipe de marketing pessoal, é um uso inadequado. Não está gramaticalmente correto. Vamos a outro exemplo. A palavra assertivo, como se fosse acertar, mas não é. Assertivo, escrito com 2 S's, não significa acertar. Assertivo significa o quê? Que expressa sua opinião com firmeza e respeito. É isto que significa a palavra assertivo. Então, ele foi assertivo ao responder todas as perguntas adequadamente na prova. Errado. Você não deve usar o assertivo neste sentido, porque o assertivo não deve ser usado neste sentido. E qual é o sentido adequado? É este. Ele foi muito assertivo ao dar o seu ponto de vista na reunião. Aí está correto, porque este assertivo significa expressar uma opinião, expressar um ponto de vista. Mas dizer que alguém foi assertivo nas respostas não é adequado. Você estaria aí cometendo, portanto, um desvio gramatical. Vamos agora ao verbo ratificar. Aliás, aqui nós temos 2 casos específicos. Os verbos ratificar e retificar, que são semelhantes na escrita, mas não são iguais, são parecidos na pronúncia, mas também não são iguais, e têm significados completamente diferentes. Então, exemplo, precisamos ratificar o contrato aprovado ontem porque contém erros. Precisamos ratificar o contrato aprovado ontem porque contém erros. Este enunciado não está adequado, está inadequado, está errado. Qual é a forma? Qual o verbo que eu usaria neste caso? Usaria o verbo retificar. Retificar significa corrigir, consertar. Consertar exatamente neste sentido. Reparar. Precisamos retificar o contrato aprovado ontem porque contém erros. Retificar, ou seja, precisamos corrigir os erros do contrato. Aí sim a forma está adequada. Porque ratificar significa confirmar. Ele ratificou o pensamento expressado pelo amigo. Ele confirmou o pensamento expressado pelo colega. Aí tudo bem? Você está ratificando, ou seja, você está confirmando o pensamento daquele colega. Ele retificou sua folga de amanhã. Bom descanso. Errado. Você não retifica a folga, você ratifica. Você confirma a sua folga de amanhã. Bom descanso. Aí, neste caso, você usará o verbo ratificar. Ele ratificou sua folga de amanhã, ou seja, ele confirmou a sua folga de amanhã. Aí, dessa forma, está correto. Seria o verbo ratificar, que significa confirmar. Outro verbo bastante usado atualmente é o verbo mitigar, como se fosse diminuir, mas na verdade não é. Mitigar não significa diminuir. Mitigar significa suavizar, amenizar o impacto de algo negativo. Aí você está mitigando, amenizar o impacto de algo negativo. Exemplo, aqui está o erro. Vamos mitigar os preços para aumentar as vendas. Vamos mitigar os preços para aumentar as vendas. Aí está inadequado. Porque nesse mitigar não significa diminuir. Significa o quê? Suavizar. Significa amenizar o impacto. Então, qual é
o enunciado correto em que podemos usar o verbo mitigar. Vamos mitigar os danos causados pela crise econômica mundial. Vamos mitigar os danos causados pela crise econômica mundial. Aí sim, você estaria usando o verbo mitigar de modo adequado, de acordo com o padrão gramatical da língua portuguesa. Vamos agora aos verbos ter e possuir. Os verbos ter e possuir hoje são muito usados como se fossem sinônimos, mas nem sempre são sinônimos. São sinônimos em alguns casos e em outros não. Então vamos lá. Vamos assim, o verbo ter, ele tem um significado mais amplo. Indica dispor de algo, ser dono ou estar em posse de um objeto ou característica naquele momento. Então, ter tem um sentido mais amplo. Indica dispor de algo, ser dono de algo ou estar em posse de um objeto ou característica naquele momento. Já possuir é um verbo mais enfático e está ligado à ideia de posse legal, jurídica ou permanente de algo. É uma situação diferente, ou seja, o significado é diferente. Ter é mais amplo, possuir é mais enfático e nos remete à ideia de posse legal, jurídica ou permanente. Vamos aqui ao exemplo, vamos citar aqui o enunciado para que possamos entender exatamente isso. Ele possui febre desde ontem. Errado. Ele tem febre desde ontem. Possuir aí não seria adequado. Qual seria o verbo adequado? O verbo ter. Ele tem febre desde ontem. Porque aí o ter tem um sentido mais amplo. Vamos citar aqui outro exemplo. Uso inadequado do verbo fazer para indicar tempo. Uso inadequado do verbo fazer para indicar tempo. Errado. Fazem 5 anos que estou na empresa. Correto. Faz 5 anos que estou na empresa. Faz 5 meses que estou trabalhando nesta empresa. Faz 20 dias que não vejo o meu amor. Então, o verbo fazer, ele no sentido de tempo, ele é impessoal e, portanto, deve ser usado sempre no singular. Esta é a regra que você deve seguir. Portanto, são alguns dos erros muito comuns utilizados no dia a dia, na fala, na escrita. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Continue enviando seus comentários. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações e para ajudar no engajamento do canal O Português do Aurélio. E se achar pertinente, também sugira um conteúdo, porque a sua sugestão é muito importante. O objetivo do nosso canal é unicamente exaltar a língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.